Marcos Adalva. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Nós vamos ler aqui Chico Xavier, Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Guardai-vos dos cães. Paulo, Filipenses 3:2. Somos imensa caravana de seres na estrada evolutiva, a movimentar-se sobre o olhar do Divino Pastor, em demanda de esferas mais altas. Em verdade, se prosseguirmos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do condutor divino, inegalavelmente somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade e da má-fé. Referindo-se a cães, Paulo de Tarso não mentaliza os animais amigos, símbolo de ternura e fidelidade, após a domesticação. Reporta-se aos cães selvagens, impulsivos e ferozes. No rebanho humano encontraremos sempre criaturas que os personificam. São os adversários sistemáticos do bem. Atraçalham-se reputações dignas, estimam a maledicência, exercitam a crueldade, sentem prazer com a imposição tirânica que lhes é própria. Desfazem a conceituação elevada e santificante da vida. Desarticulam o serviço dos corações bem-intencionados. Atiram-se desvairadamente à substância das obras construtivas, procurando consumi-las ou pervertê-las. Vomitam impropérios e calúnias. Gritam, levianos, que o mal permanece vitorioso, que a sombra venceu, que a miséria consolidou o seu domínio na terra, perturbando a paz dos servos operosos e fiéis. E quando o micróbio do ódio ou da cólera lhes excitam a desesperação, aí daqueles que se aproximam generosos e confiantes. É para esse gênero de irmãos que Paulo solicita de nós outros a conjugação do verbo guardar. Para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância, resta somente o processo educativo, no qual podemos cooperar com amor, competindo-nos reconhecer, contudo, que esse recurso de domesticação procede originalmente de Deus. Paulo de Tarso fala dessas pessoas que só procuram a maledicência, o mal na terra, que ainda não abriram os olhos espirituais para o bem, mas que cabe a nós, como espíritas, como seres que já entendemos um pouco da divina luz de Jesus, orar por essas criaturas, sermos mais compreensivos, porque esses irmãos ainda estão em evolução, assim como nós todos ainda temos nossas falhas, nossos desajustes. Nós precisamos pensar neles com misericórdia e orar para que eles venham a um dia ser tocados pelo bem. E nós, quando ele diz guardai-vos dos cães, para a gente se guardar dessas pessoas, mas principalmente ter compaixão e orar por eles, para que eles possam chegar a encontrar a paz que a gente tanto espera aqui na terra, entre todos os irmãos. Boa noite, que vamos ficar com a paz de Deus. Pergunta. Em nome de Deus Todo-Poderoso, presente aqui no código imenso, de Jesus, o seu Filho amado e o pastor maior das nossas esperanças, e das falanges amorosas de São Francisco de Assis e Clara, nós declaramos aberto o nosso trabalho, esquecido, desejando a todos os nossos irmãos presentes, como aqueles que através da internet acompanham a nossa programação dos domingos, queremos saudar
um coração cheio de alegria a todos esses irmãos que, particularmente de 9 estados, assistem o trabalho da Casa do Caminho todos os domingos. Queremos transmitir uma saudação muito carinhosa a todos, desejando que a rosa crística floresça no coração de todos esses irmãos, os presentes e os que à distância pela internet nos acompanham. Nós vamos conversar um pouco e pedir a paciência e a bondade dos irmãos para justificar o que temos a dizer na noite de hoje, que no fim temos certeza que a maioria vai gostar do fim de uma pequena história. Certa feita eu estava meio cansado de umas leituras muito pesadas, das minhas inquietações de caráter metafísico, que puxam muito, e uma última obra que eu pesquisei, que está ao alcance de qualquer um comprar na livraria, é uma obra de 2 jornalistas americanos que fizeram uma pesquisa exaustiva a criaturas de maior renome na cultura mundial e científica. O título do livro é Quem Somos Nós? O livro é muito pesado, tem opiniões de vários físicos, como prêmios Nobel de Física, filósofos brilhantes, vários prêmios Nobel figuram nessa relação dessa obra. Então, eles tomam, talvez, perto de 100 entrevistas de pessoas de mais alta relevância, tanto no campo da ciência como da filosofia, para se chegar a uma conclusão, quem somos nós. E, por incrível que pareça, até agora, o livro se conclui sem ninguém saber de verdade o que somos nós. E se tivermos um bom senso, se tivermos despido de fanatismo ingênuo, religioso, temos que convir que um prêmio Nobel de Ciência, de Física Quântica, não é uma criança ingênua, é um homem praticamente quase universal. E sua palavra merece uma atenção muito grande. Então, somos nós, as pessoas de maior nível de cultura mundial, tanto na área científica como filosófica, foram procurados por esses 2 jornalistas e escreveram suas opiniões a respeito de quem somos nós. Ninguém concluiu nada. E se tivermos o bom senso e a prudência, concluiremos. Agora, que sabemos muito pouco da própria vida, a despeito das conquistas civilizatórias serem extraordinárias. Temos que reconhecer que na área científica o homem cresceu muito, na área filosófica temos pessoas eminentes, brilhantes, nas grandes academias europeias em particular, mas uma definição, uma síntese de quem somos nós, ainda é uma ousadia alguém pretendia. Então eu estava cansado dessa obra exaustiva, que existe muito bom senso, uma leitura muito compenetrada, mas muito meio cansado, e procurei um livro mais simples. Tinha uma mania, todo maluco tinha uma mania, e eu tenho o direito que a minha mania que é ler. Mesmo que a idade já não seja tão provocativa, mas uma ansiedade ainda permanece, o que, quando eu tinha 19 anos, eu comecei a querer saber muitas coisas que eu não encontrava que me respondesse as minhas indagações, mesmo em nível de escolaridade modesta. Ainda continuo, eu noto ainda muitas dificuldades, despeito de pesquisar obras de caráter teológico, sociológico e mesmo até pretensiosamente filosófico. E até hoje ainda não encontrei uma palavra final em nada. O ser humano ainda é, como diz alguns mestres, mas mestres mesmo, com as letras maiúsculas, que eles dizem uma coisa que eu levo muito a sério. Um deles diz simplesmente um pensamento muito curto e fácil de se gravar. Diz o mestre: não restam dúvidas que o livro dos mistérios é o homem. Quem conhece esses mistérios, conhece a si mesmo. E quem conhece a si mesmo, conhece a divindade cósmica. Que ela vos abençoe. Então, encerra todo o pensamento de um homem que tinha e tem muita sabedoria, mas confessa a conclusão que nós não sabemos quase nada na vida. Então, procurando praticamente um descanso mental, eu li um livro de caráter espírita, mas trazia a Chancela de Chico Xavier e um comentário de Emmanuel, que é, de verdade, um luminar, autor de obras monumentais, reconhecido por todas as pessoas de grande cultura,
São Paulo Estevam, é uma obra monumental, há 2000 anos, várias obras de alto porte, tudo baseado em fatos históricos da Roma Antiga dos César, e ele dá o apoio do seu nome a uma série de crônicas, dentre elas, uma que eu vou pôr agora em contato com meus irmãos, tanto os presentes como pela internet. O título, então, praticamente significante, o Pica-Pau. Finalmente, Pica-Pau era um apelido que um cidadão profundamente humilde usava. Pica-Pau, que explicação tem? O Pica-Pau, para merecer uma crônica, e com elogio de Emmanuel, um espírito de mais alta grandeza, cujo conhecimento dispensa a adjetivação, mas faz referência. Eu li sem uma preocupação que encontrar nada de extraordinário, e no fim dessa, quando eu terminar de fazer esse relato, eu tenho certeza que todo mundo vai guardar essa noite de hoje esse fato, que eu talvez pela memória, já cansado de 27 anos de idade, que eu estou completando agora, talvez a memória não me auxilie eu fazer o relato completo, mas eu vou tentar. Aconteceu o fato mais ou menos entre o ano 30 a 40, no estado do Rio de Janeiro. Um cidadão jovem, 25 anos, se namora de uma moça, se apaixona e se casa. Uma cidade modesta, interiorana. Era um homem trabalhador, de boa presença, sabia ler e escrever, naquele tempo já era quase um milagre, no interior saber ler e escrever, ele sabia, e trabalhava com madeira e vivia relativamente bem. Casou com uma moça que o prezava muito, chamada Maria Cecília, e ele se chamava, os irmãos gravarem, Pedro Rosa. Quem é Pedro Rosa? Para depois chegar a Pica-Pau. No fim, a figura central vai ser Pica-Pau, mas Pedro, Pica-Pau, de verdade, o começo do mistério, ninguém sabia que era um cidadão chamado Pedro Rosa, casado com uma moça chamada Maria Cecília. Teve aos 25 anos, era menos de que ele alguns anos. Pica-Pau aparece numa sequência de, mais para frente, que motiva muito a nossa preocupação com a vida e, particularmente, a grandeza do Evangelho de Jesus. Vai ser ressaltado nesse ponto quanto é importante o Evangelho, que às vezes nós temos na nossa casa e nem abrimos, nem lemos, nem fazemos uma pesquisa, o quanto ele é importante, sobretudo nas horas dolorosas, quando enfrentamos preocupações muito grandes, enfermidades ou realmente sofrimento de qualquer maneira. O grande mistério é que os 2 primeiros anos de casamento de Pedro Rosa com Maria Cecília foi uma delícia, uma beleza de compreensão, de trabalho, de carinho, de afeto. Ela teve o seu primeiro filho. Foi a razão do encantamento para um homem simples, madeireiro, que era a sua profissão. Os primeiros anos ele vivia, quando voltava do trabalho à tarde, aquele filho era realmente o prêmio de acariciá-lo, de sentir aquele no coração que pulsava, que tinha vindo alguns através de sua ternura, do seu amor por Maria Cecília. Depois dos 2 anos de plena felicidade, através de amizades não felizes que às vezes nós encontramos na nossa estrada, Pedro Paulo começa com alguns amigos a beber. E tem pessoas que podem beber a vida inteira e a bebida não altera nunca o seu comportamento. Mas outros, às vezes, quando começa com o primeiro trago, se perdem no caminho. É mais ou menos o que aconteceu com
com aquele homem trabalhador, um bom pai de família, que teve um filho de 2 anos, que começa a beber. Começa a beber, influenciado por amigos, e não faltava mais às 5 horas do trabalho. Em lugar de vir para casa, passava direto para os anos de bebedeira com alguns amigos. E foi a coisa sequenciando, e em lugar de chegar às 5 horas, começou a chegar de madrugada em casa. E uma mulher jovem, com filho com 2 anos, vai ficar tranquila, feliz, ou não reclamar do esposo no procedimento dele. Então começou a ter desarmonia Maria Cecília com Pedro Rosa. E das suas noitadas, quando chegava, o odor da bebida estava presente no seu hálito. E começou, a coisa foi se agravando, e em menos de um ano, essa bebida que ele passou a ser um devoto, ela não suportou, e ela tinha familiares no Rio de Janeiro, seus familiares moravam no Rio, ela morava no interior com o marido. Um dia ela pegou o trem com o filhinho e foi embora. E deixou Pedro Paulo bebendo lá, sozinho, com seus amigos. Mas Pedro Paulo estava tão embriagado, já mentalmente, pela boemia, que praticamente não sentiu falta da mulher nem do filho. Continuou a beber, e pouco tempo depois, ele não tinha hora para chegar em casa, a esposa tinha ido embora com o filhinho. Pedro Paulo, numa noite, se embriaga num antro de perversão e não tem forças para ir para a sua casa. Se deita na porta de um bar fechado, cobre a cabeça com o paletó e adormece lá. E uma dessas pessoas imprudentes que existe no mundo inteiro, e de vez em quando acontece, alguém passou, viu aquele homem caído, embriagado, e por maldade pegou uma caixa de fósforo e botou fogo na roupa que cobria o rosto de Pedro Rosa. O tecido era de lã, pegou fogo facilmente. Ele embriagado, quando ele sentiu o sufocamento do fogo, lutou para sair daquilo, queimou os braços, mas queimou profundamente o rosto, que deformou a sua aparência, que era simpática, relativamente bonita. E lá para as tantas, com os gritos do sofrimento, alguém abriu as portas e socorreu. E nessa pequena cidade tinha um pequeno hospital, só um médico. Aí houve o socorro, a solidariedade humana, levaram Pedro Paulo para o hospital, muito queimado. Os recursos médicos naquele tempo eram modestos, e ele passou um bocado de tempo, muito maltratado e sem condições de sair, com a medicação que era disponível num hospital pequeno, numa cidade interior de Modéstia. Quando ele estava naquele sofrimento muito grande, fruto que não sabia nem quem tinha sido o seu algoz, ele estava num desespero horrível, um desespero que começou a repetir. Não tinha mais esposa, não tinha filhos, não tinha ninguém. E um dia mostraram ele no espelho, ele não era mais o aspecto daquele homem simpático, de aparência, de filho, era praticamente um monstro de aspecto, pelo rosto deformado, as mãos também distorcidas pelo fogo. Ele começa um imenso sofrimento. É quando aparece um casal, que ainda o espiritismo não era muito difundido, um casal que era espírita e que tinha por norma, que essa casa já foi feita há muitos anos passados, e muitas casas espíritas em Campina Grande fazem esse trabalho. Um casal dedicado ao espiritismo fazia um trabalho de visitação ao hospital. Encontrou aquele homem maltratado, deformado pela maldade que alguém lhe praticara pela bebida, e lhe privara do aconchego do lar. E esse casal passa a dar assistência com mensagens de amor, de esperança,
E Pedro Paulo tinha um pouco, sabia escrever e lia bem. Tinha mais ou menos correspondente ao curso primário, razoável no seu tempo. Então, o conforto que ele encontrou naquele momento doloroso foi esse casal que sempre o visitava. E depois que ele ficou mais ameno, a gravidade, ao menos a cicatrização das chagas do seu rosto, aquele casal presenteou a ele um evangelho segundo o Espiritismo. Então ele não tinha o que fazer, ele passava o dia lendo aquele livro. Aquele homem que viveu a vida pensando nas coisas mundanas, começou a descobrir um mundo novo, com sua dor, com seu infortúnio. Ele começou a descobrir um novo na mensagem do Evangelho. Todos nós conhecemos. Em todas as partes do Evangelho há uma aula de sabedoria espiritual ao nosso alcance. E aquele livro fascinou aquele homem profundamente, agora profundamente infeliz. E passou a ser o seu companheiro de todas as horas. Quando o hospital deu alta, ele já deformado, ele pegou os apetrechos que tinha, botou num saco, com um pouco de dinheiro que tinha, pegou um trem que passava na sua região, com um projeto: eu vou para uma terra distante onde ninguém me conheça, ninguém saiba o que eu sou. E fugiu até onde o trem parou, na última estação que não tinha mais linha. Uma pequena cidade modesta. Ele parou, saltou, não conhecia ninguém, um pouco de dinheiro, um saco com alguns pertences de suas vestimentas, mas totalmente reformado, um aspecto quando as pessoas passavam, sentiam um pouco de pavor. O fogo tinha destruído a sua aparência razoavelmente bonita, tudo, as mãos. E ele então, na estação não tinha dinheiro para tomar uma pensão, que tinha poucas, com aquele saco de roupas, aqueles utensílios que ele pôde trazer. Era a prática antigamente nas estações, que não sei se ainda hoje tem, aqueles bancos de madeiras em forma linear, que não tem nenhum conforto, são duros. Então ele ficou morando na estação, botava o saco de troço na cabeça e dormia naquele banco duro, porque não tinha condições de pagar. E começou aqui, a força voltou ao normal, a sua musculatura era resistente, ele tinha um espírito razoavelmente potente. Ele passou a fazer trabalhos humildes. Quando chegava alguém com a bagagem num trem de carga, ele ia descarregar e começou a ganhar a subsistência com trabalhos anônimos, trazer as malas de alguém, de um passageiro, e foi se familiarizando com aquele ambiente. E quando perguntava o nome dele, meu nome é Pica-Pau. Nunca ele disse o nome dele a ninguém. Pica-Pau. Ninguém sabia. Então, o tempo foi passando e Pica-Pau era uma figura na cidade pequena, conhecida pelos aspectos desagradáveis, fruto da perversidade de alguém que lhe botara fogo na cabeça, e sem nenhuma amizade, dormia na estação, ou quando pegava algum trabalho que ia para uma roça fazer, alguém dava uma rede, ele dormia. E aquela vida de profunda indiferença, mas dentro daquele saco, aquele evangelho sempre, a luz da estação parava às 10 horas, quando chegava depois de 6 horas, que não tinha, quando o último trem chegava, ele abria o saco, tirava aquele evangelho e ia até a luz se apagar. Então o mundo daquele homem profundamente infeliz, Pica-Pau, era o refúgio daquele livro. E foi passando o tempo, um trabalho de humilde aparecia aqui, carregar um pacote ali, uma mala acolá, e o tempo passou. E quando, depois de uma jornada de muito sofrimento, sem ninguém saber quem era Pica-Pau, ele nunca revelou a ninguém o seu segredo, ele guardava para si a frustração que ele carregava na sua alma. E um dia ele viu que estavam preparando a continuação da estrada de ferro. Os operários estavam preparando assim 4
quilômetros de distância, e o comentário é que ia recomeçar, o governo ia recomeçar a construção de uma preparação para a ferrovia. E ele foi, quando estava na véspera de chegar o responsável pela obra, ele viu numa plaqueta que ia ser necessário de operários, que naquela tarde, foi pela manhã, a estação foi botada por ordem da empresa, que o engenheiro que é responsável pela próxima construção, que antes já tinha passado, por conta da empresa, um galpão tinha construído para botar máquinas e equipamentos, uma casa para o futuro administrador, e naquela tarde chegaria o engenheiro que seria responsável pela obra, 4 quilômetros e pouco da estação de ferro. Quando o trem parou, que desceu o jovem, sim, aí ele ouviu no nome. O engenheiro que vinha dirigir a obra, não, era um nome curioso, era o nome de seu filho, que com 2 anos, já fazia 28 anos isso, o nome era o mesmo nome do seu filho. Ele ficou surpreso assim. Tinha visto o filho com 2 anos, a mulher Maria Emília tinha ido para o Rio de Janeiro com a família, mas aquele nome, uma surpresa. Ele se lembrava, ele estava luto, agora ele se lembrava. Muito aquele nome, doutor Pleno. Ele viu aquele nome quando o trem parou, que o engenheiro desceu, recém-casado com a esposa, bonita. Ele se ofereceu para 3 malas, ele se ofereceu para carregar a mala, mas foi um aspecto desagradável. O engenheiro não quis, a esposa também achou verdade, mas ele foi tão cativante em pedir a oportunidade de carregar aquelas malas, e falou com tanta humildade, e sensibilizou. E a sua maneira foi tão cativante que o doutor Pianto admitiu para ele levar a sua bagagem. Ele pegou as 2 malas, botou na cabeça, ele sabia, mas onde ficava o galpão, mais ou menos 4 quilômetros, botou 2 malas na cabeça e a outra, com aquele aspecto, e foi conversando no caminho, que já era tarde, depois de 5 horas, até a casa, que gastou mais ou menos meia hora a chegar. Estava a casa esperando o engenheiro, o galpão já com equipamento, atrás tinha um quartinho. Aí, quando o doutor Canto chega, examina a casa pequena de 2 quartos, e tinha lá atrás um quartozinho. Ele olhou, tinha um colchão velho embaixo. E resultado, a prestimosidade de Pica-Pau foi tão grande que viu que nesse tempo não tinha fogão a gás, era fogão a lenha. Ele se ofereceu para cortar a lenha, preparar para acender o fogo, e visto tratar de pessoa fina, a senhora do engenheiro. E ele se ofereceu a varrer a casa, a fazer os trabalhos domésticos, a acender o fogo, e foi com tanta prestimosidade que cativou a atenção do casal. E cativou quando a senhora do engenheiro foi preparar o que trazia de mantimentos, o pouco que ele havia preparado. Ele foi ao poço, tirou água, trouxe e fez limpeza, um bocado de serviço sem pedir, espontaneamente ele fez. E comprou uma certa simpatia. Lá para as tantas, Pica-Pau, o doutor pergunta a Pica-Pau se ele tinha onde dormir, ele tinha alguma residência. Ele disse: não, eu durmo na estação, lá, naqueles bancos que o senhor viu. Ele se finalizou disso: Pica-Pau, mas aqui nesse quarto tem um colchão velho, você quer dormir aqui? Quer ficar aqui para dormir? Disse: quero. E Pica-Pau, na hora do jantar, a dona Moema, que era uma moça fina, quando terminou o resto, eu falei: Pica-Pau, você quer esse resto de comida? Eles querem. Com humildade, ela pôs aquele resto de alimento. Ele comeu com a profunda humildade.
E depois ofereceu o quarto. Ele levou aquele saco, que era a sua bagagem todinha, e foi para o quarto. O doutor acendeu, tinha um motor, que era por praxe e acendia até 10 horas, que se dormia cedo no interior. O engenheiro acendeu, ligou o motorzinho, que para dar luz para o depósito dos equipamentos para a construção do quarto e da casa. E Pica-Pau viu como se ligava o motor, se ofereceu para fazer o combustível, para botar. Dormiu, no dia seguinte estava Pica-Pau procurando ser útil em tudo. Não tinha empregado, ele pediu para fazer o trabalho doméstico da casa, que ele era acostumado, e cativou aquele casal de pessoas importantes e que, lá para tanta, com sua maneira tão carinhosa, à noite, a dormida, viram que ele não apagará a luz. 9h da noite, o casal ainda estava acordado, mas o quarto de Pica-Pau estava aceso, a luzinha, o biquinho de luz estava aceso. Aí o casal, curiosamente, foi olhar o que aquele Pica-Pau estava fazendo. O Pica-Pau estava sentado naquele colchão velho, lendo um livro de capa preta, um livro velho. Aí o cara curioso, o Pica-Pau sabe ler. E viram, não perguntaram nada. No dia seguinte, perguntaram: Pica-Pau, você sabe ler? Sei. Sei, inclusive, escrever. Pouco, mas sei ler e escrever. Eu estudei o primário, sei ler e escrever. E esse livro é meu refúgio, é tudo na minha vida, esse livro. É ele que me mantém, é que me dá paz, que me dá tranquilidade. Aí mostrou o livro, quando o doutor foi ver o livro, tocando, era o Evangelho segundo o Espiritismo, aquele livro, com a capa preta. Era tudo, todos os pertences de Pica-Pau era aquele livro, porque o resto era trato, coisas praticamente sem valor. Mas ele era tão cativante, tão carinhoso com todo, que conquistou o coração tanto do Dona Noemi como do doutor Campos. Todos ficaram deslumbrados. Então, quando o doutor tinha um jipe à disposição, que no outro dia ele ligou, que ele ia à cidade para fazer qualquer compra, alguma coisa, o Pica-Pau ia ao seu lado, mostrar onde tinha, sempre com perspicazidade. E conquistou, e lá para tanto o doutor disse: Pica-Pau, você quer ficar morando aqui? Quero. E ficou. Perguntou quanto ele queria ganhar. Não quero ganhar nada, eu quero só que o senhor me tenha aqui, a comida o senhor me desse, está bom, eu não quero mais do que isso. Não, mas eu devo pagar. Mas no trabalho da linha que eu vou construir, você quer trabalhar também? Eu quero trabalhar. Eu devo lhe pagar um salário, eu não preciso de salário, eu quero só que o senhor me dê esse apoio, eu não preciso. Mas eu tenho que pagar. Então, Pica-Pau era de uma grandiosidade, aquele homem deformado, de aspecto tão triste, mas se cobriu de atenções daquele casal que Pica-Pau passou a merecer um certo carinho e respeito. E o tempo vai passando, e Pica-Pau cada vez mais prestimoso, delicado e atencioso. Falava com um certo equilíbrio, não era aquele português brusco, muito primário, se expressava até com certa elegância, a despeito primário. Mas um mistério, ninguém sabia que era Pica-Pau e ele não revelava para ninguém. O resultado passa, como era natural, o doutor Preto era recém-casado, a doutora Moema começou a crescer a barriga, estava grávida, e depois de 7 meses e tanto, ela concluiu com o marido que devia ir para o Rio de Janeiro, para a casa da sogra, lá que tinha recursos médicos, para acompanhar o seu parto. E o doutor Canto pegou o trem e foi levá-la no Rio de Janeiro, e Pica-Pau ficou tomando conta da casa, zelando por tudo. E 4, 5 dias depois, o doutor volta, Pica-Pau estava, como sempre, com a mesma prestimosidade, sempre ao lado, qualquer serviço que era preciso fazer, lá, inclusive na construção da estrada para a linha Ferro do Futuro. Era uma pessoa de uma dedicação cativante. E ele sempre se oferecendo a qualquer coisa. Depois o doutor arranja uma moça chamada Margarida, que passa a ser
empregada da casa para fazer a sua alimentação. E Pica-Pau foi dispensado dos trabalhos humildes, porque ele lavava prato, ele fazia tudo para a patroa não fazer nada. Doutora Moema. E o caminho anda e Pica-Pau, o doutor volta, com a ausência da esposa, dona Moema, com a ausência pouco tempo depois, ficaram até 10 horas, um galpão a um lado, uma casa 4 quilômetros distante da pequena cidade, sozinho, sem esposa, sem nada. O doutor começou a sair à noite, ir para a cidade, ir lá. E Pica-Pau, quando ele saía, não dormia, ficava na expectativa. Na primeira semana, 9h30, 10 horas, estava de volta. Pica-Pau ia dormir. Quando via que ele voltava, desligava o motor, ia dormir. Mas a coisa foi, daqui a pouco, ele começou a faltar às 11 horas, das 12 horas, o doutor Clânio não voltava. E Pica-Pau começou a se preocupar. Lá para as tantas, um dia, preocupado, o doutor, seu patrão, não chegava. Ele foi a pé, 4 quilômetros e pouco, sabia dos antros da boemia, que ele vivia naquela cidade, conhecia beco por beco, casa por casa, sabia que existia uma casa em que se bebia, que tinha mulheres de vida fácil, que também as mariposas do interior, que também dava assistência aos românticos que procuravam, através da bebida, os possíveis encontros amorosos. Pica-Pau conhecia toda aquela região. Suspeitou muito tarde, preocupado com o patrão que não chegava, foi bater e encontrou onde ele suspeitava, no ambiente onde ele estava bebendo. Ele tinha que tirar o patrão de um possível perigo que ele antevia, que a sua própria experiência falava muito alto. Mas ninguém sabia de quem era ele e o porquê ele era deformado. Aí ele inventou uma mentira para o doutor Clânio. Tem alguém que está procurando o senhor lá na casa, e eu disse que o senhor tinha vindo aqui à cidade, e eu tenho a impressão que é pessoas da empresa do seu trabalho. Aí eu pagou a conta do bar, pegou o jipe e saiu com a conta, chegou em casa, não tinha ninguém. Cadê a pessoa que está? Pica-Pau lá para as tantas, preocupado por a autenticidade do seu sentimento. Doutor Candito, o senhor me perdoe, eu menti ao senhor, ninguém ele procurou. Mas eu estava preocupado, porque é tarde da noite, o senhor tem responsabilidade, o senhor é o gerente de uma empresa de muitos operários. Não contou a sua experiência, não contou. Eu fiquei preocupado e vim para o senhor voltar comigo, para evitar o constrangimento, porque sempre, às vezes, tarde da noite, há pessoas malfeitoras que podem trazer constrangimento. Eu estava preocupado, sim. Aí o doutor se aborreceu muito com ele, que não queria ninguém vigiando os seus passos, mas perdoou. Mas no dia seguinte, o doutor Clânio disse, não volta. Às 10 horas ele tinha que desligar o motor, que era por praxe, por sua ordem. Ele passou a chegar na madrugada. Lá para as tantas, Pica-Pau não aguentou. Né? Aquela ausência do doutor, a quem ele se afeiçoara tanto, aquela ausência, ele começou a se preocupar. E lá para as tantas, ele um dia, já na madrugada, ele inquietou-se e foi lá em Botucatu. Chegou lá, lançou outra mentira, que esticava um começo de incêndio lá no depósito dos equipamentos da empresa. O doutor imediatamente pagou a conta e voltou para convocar a operação e providenciar alguma coisa. Quando chega, não tinha acontecido nada. Aí, Pica-Pau, que conversa é essa? Aí Pica-Pau, a despeito de praticar uma mentira, não continua a mentir. Disse, doutor, estava muito preocupado, eu não consegui dormir com sua ausência, já na madrugada. Aí inventei que para o senhor justamente comigo, porque eu estava preocupado com o senhor. Aí o doutor se aborreceu com ele, deu um empurrão de
que feriu o seu rosto, com uma certa brutalidade, já tinha bebido, e que não aceitava que ele estava proibido de fazer aquilo. E Pica-Pau ficou numa situação difícil. O doutor não tinha gostado de sua observação de tirá-lo da boemia onde ele estava, com mulheres alegres, a mulher lá no Rio de Janeiro, na casa de sua mãe, e ele não queria ficar na solidão. A bebida estava entrando muito forte na vida dele. E Pica-Pau profundamente angustiado com aquele procedimento dele. Mas, de certo tempo, o doutor começou a se descuidar. O pagamento normal que se fazia por semana não chegava mais o dinheiro. O doutor, na boemia, não encarregava através da linha férrea, que tinha o serviço de telefonia pela linha férrea, que podia mandar a empresa pedindo a regularidade do dinheiro para pagar os operários que estavam fazendo o trabalho sob sua supervisão. Então, diante dessa preocupação, Pica-Pau ficava no trabalho junto com os operários, lá sempre não parava, estava sempre prestando algum serviço. Não queria que o doutor pagava algum dinheiro a ele da força, ele não queria. Ele viu que os operários tinham alguns já muito exaltados, revoltados, porque já estavam completando quase 2 meses e não tinham dinheiro. E lá prestando as pessoas menos prudentes, como a empresa trabalhava com explosivos para serviço de regiões difíceis, bananas de dinamite, mas bastante Pica-Pau, vendo a insatisfação dele estando naquele meio, no princípio, viu que estavam alguns operários combinando uma ponte que tinha sido recém-construída, já sob a supervisão do doutor Clemente. Os operários, como vingança, estavam planejando botar uma banana de dinamite e explodir a ponte. Aí viu que o problema tinha se agravado muito e havia o planejamento de dinamitar a ponte e recairia sobre a pessoa do doutor Clemente toda a responsabilidade da revolta dos operários, que ele não soube conduzir exatamente pela vida boêmia que ele estava levando. Quando viu que a situação estava difícil, foi aí ele falou que estava acontecendo, que mais dia, menos dia, ele ausente, aquela ponte seria dinamitada. Ele estava ouvindo, mas o doutor estava tão empolgado com as noitadas que não quis levar em consideração. E certa vez, Pica-Pau descobriu o dia e a hora que estava sendo planejada para um operário levar uma banda de dinamite e botar numa trave da ponte destruída. Pica-Pau ficou tranquilo. O doutor, depois do jantar, pega o jipe e vai para a boemia. Quando o projeto era para meia-noite, a explosão da ponte. Quando mais ou menos 11 horas, se inquietou, mesmo sabendo que ia ter um problema, foi em busca do doutor, encontrou, foi às pressas, 20 e poucos minutos estava, doutor, a ponte vai ser explodida hoje à noite, o senhor tem que tomar providência antes que isso aconteça. Mas Pica-Pau não tinha credibilidade, todo mundo quis dar valor. Ele insistiu para o doutor ir com ele para desarmar a possível banana de dinamite antes de tempo. O doutor não aceitou a sua ponderação. Pica-Pau viu que a hora estava passando e não conseguiu convencer o patrão, correu, voltando, para ele mesmo tentar subir em algumas madeiras em que os homens usavam na construção e tirar aquela banana de dinamite que ia explodir a ponte. E correu, chegou mais ou menos a tempo, e subiu com certa dificuldade, e quando ele conseguiu tirar o explosivo, ele não tinha horas, não tinha relógio, aquele dia ele descendo com a banana, alguém apertou na máquina da explosão, e a banana explodiu nas mãos de Pica-Pau. Na explosão da banana, Pica-Pau perdeu os 2 braços e se saiu em sangue. Com a explosão, alguns operários que dormiam tentaram socorrer, correram atrás do doutor. Quando o doutor chegou, estava Pica-Pau
com os braços arrancados, que ele não tinha acreditado para resolver, e tinha feito por causa dele, para salvar que ele não sabia. Tinha sido espontaneamente, não reclamou, ele pegou o Pica-Pau naquele dia, levou para o pequeno hospital. Aí o drama da sua consciência pediu todo o empenho do médico que dava assistência, o que podia fazer, mas o caso era muito grave. O caso era muito grave, o médico deu os recursos que podia parar o sangramento, fez o procedimento, mas o Pica-Pau havia perdido muito sangue. A situação era muito difícil. Lá para as tantas, no dia seguinte, o médico aconselhou ao doutor Clemente levar Pica-Pau para o Rio de Janeiro, onde tinha mais recursos médicos, onde podia, porque lá o pequeno hospital não dispunha de recursos, porque o caso era muito grave. Aí o doutor se demonstrou, esqueceu de toda a boemia e levou Pica-Pau para o Rio de Janeiro, uma situação muito grave. Levou para o hospital, chegou lá, recomendou aos médicos que pagaria toda a despesa. Aí se transformou num homem profundamente preocupado para salvar a vida daquele homem que tinha perdido os dois braços por sua causa. Ele sabia que tinha por sua causa. Tomou todo o empenho. E quando terminou, foi à tarde, ele terminou a noite das recomendações, Pica-Pau conversando, sofrido, amargurado, mas sem nada reclamar, aceitando estoicamente todo o sofrimento, sem reclamar, tranquilizando o patrão, o doutor, que foi um caso de acidente, que não tinha nada, que nada tinha incriminado, ao contrário, defendendo, sofrendo. E lá para tantos médicos comunicaram a doutor Clemente que a situação dele era muito grave, que possivelmente ele não escaparia, e que sua vida estava prestes a se extinguir. Ele deixou muito angustiado, foi para casa, encontrou a esposa, já estava o filho nascido, saudável, contente. Ele contou o fato à esposa, contou à senhora, sua mãe, e no dia seguinte ele dormiu na casa da sua mãe e de sua esposa, com seus filhos, mas no dia seguinte a preocupação era voltar para o hospital para ver se os recursos médicos davam alguma esperança. Ele queria salvar a vida de qualquer maneira. O drama de sua consciência, que aquele sacrifício tinha sido por sua causa. No dia seguinte ele convidou, e a esposa assim, não, eu quero, ela também já tinha uma ternura muito grande do Pica-Pau, eu quero ver Pica-Pau, quero, nesse momento doloroso que ele está sofrendo. E Dona Maria Emília também queria conhecer Pica-Pau. Foram os três, pegaram um carro, foram para o hospital. Quando chegaram lá, sentaram lá numa sala, assim, próximo, sala de, e num apartamento que ele tinha botado Pica-Pau no apartamento. Ele foi conversar com o Pica-Pau profundamente lúcido, tranquilizando, disse, doutor, eu tenho que aceitar a coisa com naturalidade, o senhor não se preocupe, se chegou meu tempo. Mas, enquanto o doutor estava profundamente angustiado, estava Pica-Pau tranquilo, numa situação dificílima, que os médicos haviam dito a ele antes, que dificilmente ele sairia fora, e que o sangue que ele havia perdido não podia repor. As dificuldades naturais, que a vida dele era muito curta, era muito rápida. A morte seria um pouco tempo. Aí o doutor, lá para as tantas, ouvindo, e Pica-Pau tranquilizando, em lugar de Pica-Pau estar chorando, lamentando, não tinha mais braços para chorar, não passar nos olhos. E lá para as tantas, o doutor Clemente, vendo o seu sofrimento, chora de emoção, vendo tanta grandeza daquele homem tão humilde, e tanta grandeza, quando ele estava tão angustiado, vendo o seu sofrimento, e aquele homem é quem o tranquilizava. Lá para as tantas, ele pediu, eu quero que o senhor me faça um favor, doutor Clemente. Pega esse livro velho que eu ando com ele, e abre uma página e leia para mim, que eu não estou podendo ler, não tenho mãos, não tenho nada. Aí ele pegou aquele livro velho e pela primeira vez ele leu uma passagem do Evangelho. E a passagem foi marcante. Onde ele abriu, que leu, era uma passagem de Jesus, dando a esperança aos que sofrem,
atravessa um momento difícil. A mensagem foi tocante, parece que o mundo espiritual tocou, e ele abriu, que era a palavra do excelso Mestre Jesus, dizendo, consolando os aflitos, os sofredores de toda a natureza. Na própria leitura, o Jaime não suportou, chorou, que a esposa ouviu e a sua mãe ouviu ele chorando. Ele não suportou vendo tanta grandeza daquele homem praticamente morrendo, e ainda um olhar de alegria, ouvindo aquela mensagem que há 28 anos ele carregava naquele saco. O que não suportou mais saiu, e a esposa entra e vai conversa, ele conversa com a patroa, com Dona Moene, dizendo que ela pode ficar tranquila, que se a morte estiver próxima, era o seu destino, que ninguém era culpado de nada. Ele simplesmente era a vontade do mundo divino de Deus, ele não reclamar, que ninguém precisa preocupar. Em lugar de ele estar chorando, gritando, lamentando, arrebentado, sem mãos, deformado o rosto, tudo de 28 anos passados, e ele o consolando. Dona Moina começa a conversar com Pica-Pau, daqui a pouco instante ela não suporta, cai num pranto copioso, diante de tanta mulher daquele homem, com tanto sofrimento. Em lugar de encontrar aquele homem chorando, encontra aquele homem, ao contrário, conversando como um sábio, como um filósofo, como um homem amadurecido de alta espiritualidade, consolando, agradecendo a bondade dela, tudo. Lá para as tantas, não suporta, sai chorando e vai voltar para a sogra, para a Dona Maria Emília. Aí ela vai conhecer quem é esse mudo, Pica-Pau. Vai conversar, adentra, senta na mesma cadeira que o filho tinha chorado momentos antes, e a nora, e começa a conversar com o Pica-Pau. Em determinado momento, ela só sabia Pica-Pau e mais nada. E começou a conversar com o Pica-Pau, conversando daquele, praticamente morrendo, mas conversando com aquele. Nessa momento, Dona Maria Emília disse: eu conheço essa voz. Pica-Pau, eu conheço a sua voz. Você não é Pica-Pau, eu conheço a sua voz. Aí ele olhou para ela e disse: eu tinha certeza que você viria aqui, Maria Emília. Eu sou quem você está pensando, eu sou Pedro. Mas desde que, por razões que você não suportou as minhas tristezas, as minhas bebidas, os meus excessos, eu estou muito feliz com você aqui para lhe pedir perdão. Eu quero que você me perdoe, porque faz 28 anos que eu sofro por causa disso. Desde depois que você voltou por meio de sua família, aconteceu esse acidente pela bebida. Mas eu estou no fim, mas eu sou de verdade quem você está pensando. Eu sou Pedro Rosa. Fui seu esposo. Aí contou, pediu mil desculpas a ela. Perguntou o netinho se era bonito como pai. E começou a conversar como se tivesse saudade. Dona Maria Mira não suportou, caiu num pranto. 28 anos depois, não tinha notícia nenhuma para o outro. O filho ia trabalhar, era engenheiro trabalhar, e um homem cuja humildade marcava que não tinha nome, era só conhecido por Pica-Pau. Era nada mais nada menos do que o pai do seu filho, engenheiro. Lá para as tantas, doutor Cleto, vendo as lágrimas da sua mãe, chorando também naquele desespero, naquele momento tão grandioso, tão imenso, chega perto para consolar lá para as tantas. Ela reúne um pouco de forças, olhou para o filho e disse: meu filho, Clemente, este homem que você chama de Pica-Pau, que você conheceu como Pica-Pau, que tanta humildade ele tem demonstrado, esse homem é seu pai. Aí contou aquele segredo, agarrou os coelhos chorando: esse homem é seu pai. Então foi os três. Dona Moena soube também da verdade. Aquele Pica-Pau, com tanta humildade,
era simplesmente pai do Dr. Cleito. Todos choravam e pediam a Dr. Cleito que deixasse aquele evangelho perto dele, com aquela última mensagem. Todos foram para o quarto chorando e Pica-Pau estava, momentos depois, estava morrendo. Então, o exemplo que Pica-Pau deixou para o mundo através dessa crônica, que Hilário Silva conta, daquela figura anônima de 28 anos, e o refúgio para tanta resistência e tanta grandeza, tinha sido aquele livro velho que aquele casal, quando ele ferido no hospital, levou o Evangelho segundo o Espiritismo. Tinha sido aquela mensagem de amor desse mestre maior da humanidade de todos os tempos, Jesus de Nazaré. Era aquele livro para aquele homem bruto, mas que a dor tinha dobrado pelos seus padecimentos. E aquele livro tinha sido, durante 28 anos, seu companheiro de todos os dias, e todo dia ele lia um texto daquele Evangelho e ficava feliz com a sua tristeza, com a sua miséria, com o seu sofrimento, com o seu aspecto desagradável. Mas aquele Evangelho tinha sustentado até aquele momento. E ia morrer sem um ai, sem uma lágrima. Uma resistência de um estoicismo maior de todos os estoicismos. E naquele momento terrível, vai Dona Maria Emília para o quarto, olhar aquele homem que antigamente teve nos seus braços de forma, era um homem vistoso, bonito, cheio de sonhos, que tinha deixado um filhinho de 2 anos pela bebida, e a bebida tinha levado ele à tragédia daquela miséria. Foi um episódio tão marcante que ele, olhando para aquelas 3 pessoas chorando em torno dele, ele não chorava, ainda dava uma palavra de consolo a cada um, aconselhando que lesse aquele livro que ele leu, que tinha sido o amigo que ele tinha encontrado na caminhada, no anonimato daquele Pica-Pau que dormia pela estação de ferro, sem ninguém, sem um amigo, sem um parente, sem ninguém. E a alegria que ele tinha, quando leu aquele engenheiro que ia dirigir a obra, ele tinha certeza no seu coração que era seu filho, mas nunca teve coragem de dizer. Mas quando ele disse à mãe, que a mãe revelou que esse homem é seu pai, foi uma emoção imensa para os 3, abraçados, chorando, e Pica-Pau, o pai, minutos depois, ainda na hora, Pica-Pau entrega a alma ao Deus, deixando quase um sorriso para todos os que choravam em torno dele, com 28 anos de anonimato e sofrimento, por simplesmente ter abandonado e ter deixado, quando jovem, aos 25 anos, uma esposa com um filhinho de 2 anos, e trocar o aconchego daquela criança e da esposa bonita, porque Dona Maria nesse tempo tinha menos de 25 anos, tinha 23 anos, cheia de encantamento de juventude, e que esperava. Ele passava a noite na boemia, com os amigos bebendo, se embriagando. E o fim foi essa trágica infelicidade de alguém botar fogo nas suas vestes. Então, esse conto, que aparentemente é tão singelo, exalta a grandeza do Evangelho, que nós, às vezes, não levamos a sério, nem em consideração. Mas é a mais importante mensagem que o mundo tem, sobretudo nos momentos dolorosos da nossa vida, que mesmo que sejamos ricos, que sejamos potentados, que sejamos até de uma família real, nós temos, mas hoje, amanhã, os momentos dolorosos a enfrentar, sobretudo aqueles da transição para uma nova pátria que todos nós acreditamos existir. Então, meus irmãos, o Evangelho será sempre um amigo infalível para os caídos na estrada, os sofridos, os amargurados, aquele que se perde pelo vício da embriaguez, da prostituição e de todas as tantas misérias que nós vemos a cada dia na sociedade chamada civilizada que fazemos, cuja miséria tem a cada instante desafiar a nossa sensibilidade, tantas injustiças, tanta desigualdade, tanta droga, tanto vício existente em pleno apogeu do século XXI. Parece que a mensagem do Cristo, a mais bela de todas as mensagens, a despeito de sermos 2 bilhões de cristãos, parece que não tem tido valor suficiente para modelar o cidadão que somos nós, uma criatura melhor. As outras religiões que pregam também sentimentos amorosos,
cujos autores, como Krishna, que foi semelhante a Jesus, um grande avatar divino, obra monumental que um dos maiores teólogos do mundo, como era brasileiro, o professor Humberto Rode, que eu tive a felicidade de ainda jovem conhecê-lo, ele considerava 3 livros maiores da humanidade. Acho dizer que o professor Humberto Rode era tão culto, tão brilhante, era um teólogo de tanta profundidade, que ensinou de 1945 a 1950, ensinou na cidade de Princeton, nos Estados Unidos, religiões comparadas. Período em que Alberto Einstein também ensinava física da relatividade geral na mesma universidade, de quem foi amigo pessoal nesse período, o professor Humberto Rode, um homem de uma cultura universal, teólogo profundo, considerava o Evangelho de Jesus o livro mais sublime do mundo. O segundo, na opinião dele, era o Bhagavad Gita, a mensagem belíssima de Krishna, o grande avatar indiano que é semelhante, que tem o mesmo nascimento de Jesus, nasceu de uma virgem chamada Devasky, tem as mesmas características de Jesus no nascimento na Índia, sendo 2000 anos antes de Jesus. Krishna nasceu de uma virgem que teve problemas dificílimos e escreveu uma obra monumental chamada Bhagavad Gita, que eu aconselho a todo mundo ler. É um livro emblemático, em um sentido literal, Krishna aconselhando Arjuna, o seu discípulo, aí faz uma guerra a lutar contra a tirania de um monarca perverso e mau. E o Tao Te Ching de Lao Tse é uma obra monumental da China, cuja sabedoria é reconhecida por todos os grandes filósofos do mundo como um dos mananciais de sabedoria espiritual, para todos aqueles que buscam uma explicação ao porquê da existência humana. Porque, meus irmãos, com todas essas obras, as grandes bibliotecas do mundo, sobretudo de ordem mística, nós ainda continuamos sem saber o que somos. O grande livro dos mistérios é exatamente como diz um dos grandes mestres de uma grande fraternidade. O grande livro dos mistérios é o próprio homem. E nós pouco conhecemos a nós mesmos, não sabemos do nosso passado longínquo, mas até nas leis evolucionistas da ciência pura, a vida tem uma constante progressão, não só na Terra, mas em todo o sistema, em todas as galáxias, em tudo em que os olheiros da ciência relatam a constituição de todos os planetas, de todas as galáxias. A vida constantemente está em transformação em toda parte. Há princípios filosóficos que admitem que se o universo existiu, não foi criação divina. Há outros que admitem que todo esse mundo maravilhoso foi criação de um ser supremo chamado, que nós chamamos na linguagem da nossa língua, de Deus. Pouco importa a nomenclatura que nós empreguemos, mas nós, particularmente que temos uma certa crença mística, acreditamos numa inteligência suprema. Por exemplo, o Espiritismo define Deus como a inteligência suprema do universo. Outro, o Senhor Criador de todos os mundos. Pouco importa as definições. Mas por mais que nós queiramos negar, os fenômenos espíritos existem aqui no mundo inteiro. Grandes pesquisadores da área científica, como o César Lombroso, que criou uma cadeira que ainda hoje é ensinada no mundo inteiro, de antropologia criminal, e era ateu de nascença, profundamente ateu, mas se deparou um dia com um fenômeno espiritual, uma materialização de um espírito na sua frente, e conversou com esse espírito. E esse espírito era muito caro ao seu coração, que ele não pôde recusar a sua verdade. Porque o espírito que César Lombroso se deparou uma noite, que o abraçou, que o beijou, era a senhora sua mãe, porque ele tinha uma verdadeira idolatria que tinha morrido há muitos anos. E satisfeita, a despeito ateu, recebeu um abraço e beijo daquela mulher, chamando: César, meu filho, quanta saudade eu tenho de você. E César Lombroso parou todo o ateísmo e passou a escrever que existia espírito, porque ele tinha falado com a senhora mãe dele. William Krupp, um cientista que era presidente da Sociedade de Ciência da Inglaterra, conversou com uma moça chamada, uma enfermeira chamada Kate King, materializada na sua frente, a despeito de ser presidente da Sociedade de Ciências da Inglaterra. Diante de uma moça que se materializou na sua frente, ele perguntou se ela, dentro de um laboratório de seu escritório, ela faria a mesma coisa que fazia.
Ele convidou e preparou o seu, porque ele admitiu que podia ser, naquela reunião, uma trapaça de alguém, que ele não estava entendendo como. Convidou para o seu escritório particular, levou-a, e através de uma médica chamada Eusébio Paladino, ele viu a mesma moça, com vestido de organdia azul, cabelos louros, uma moça bonita, insinuante, que cumprimentou, pegou na mão dele, ele vendo ela se materializar. Quando terminou, ele pediu liberdade a ela, se podia cortar um pedaço do seu vestido de organdia azul, do seu ombro. Ela disse que ia cortar, ele pegou uma tesoura que tinha preparado, cortou o pedaço de organdia e botou. Pediu ela se podia cortar de sua linda cabelo um pedaço, um bloco de cabelo de sua linda cabeleira, se ele podia cortar lá, ele cortou também. Guardou na sua gaveta, trancou com chave, ninguém entrava no seu escritório. No dia seguinte, quando passou essa cena, ele foi abrir o escritório, quando abriu os papéis, estava um pedaço de organdia que ele havia cortado, de um espírito. E aquele facho de cabelos louro, belíssimo, de uma jovem que entrou. Ele passou também a acreditar em espírito. 2 cientistas eminentes. Então, nós que não temos essa cultura científica, acreditamos mais baseado em livros místicos, mas querendo ou não, não pode existir acaso em canto nenhum dos livros universais que hoje regem o mundo, que a ciência comprova a cada instante. Nada nós podemos contestar que não exista um mundo espiritual, mesmo que nós não entendamos bem. Nós, mesmos espiritistas que lutamos com o espírito, às vezes temos dúvidas terríveis se pode ser, como a ciência às vezes define, fenômenos puramente materiais, que a mente é capaz de criar. Mas nós acreditamos, nós que ao longo do tempo do trabalho que realizamos na Casa Espírita, de quase 50 anos, nós já conversamos com muitas pessoas que passaram por aqui com as mesmas fantasias, os mesmos sonhos nossos. E respeitamos aqueles que não creem em nada, mas nós acreditamos que existe uma inteligência suprema. Possivelmente esse Deus não é como as religiões pregam, um Deus de capricho, um Deus que castiga, um Deus que manda praga, um Deus que faz, que não perdoa ninguém, um Deus que cria inferno. O Espiritismo não crê em nada dessas coisas. O Deus que nós acreditamos jamais criaria um inferno. Não podemos admitir, com a nossa lógica, que o supremo bem criamos o supremo suplício para nada. Sobretudo nós, seres ignorantes como somos, é a suprema inteligência cósmica do universo criar um inferno para castigar um bocado de pessoas tolas, ingênuas e incompetentes como eu. Não. Eu acredito na misericórdia, na bondade, na inteligência suprema do universo e de Deus. Se eu não entendo, nem ninguém entende de Deus, mas que ele existe, existe. Eu despeço todos os livros do mundo, mas Jesus, o ser mais importante que o próprio César Mondoso, escreveu também sobre sua biografia. Ernest Renan, um dos maiores pensadores da humanidade do século passado, membro da Academia Francesa, fez uma pesquisa sobre Jesus e comprovou que Jesus foi real, foi autêntico, e os fatos a eles, acreditados ao longo da história, também eram verdadeiros. Então, quem somos nós para negar que não existe Deus, que não existe Jesus, que não existe Cristo? Não. Nós acreditamos, se a nossa competência, a nossa cultura nos permite um voo mais amplo, mais ou menos um voo de um pardal humilde. Nós temos que acreditar que não somos obras do acaso, não de uma evolução biológica como o evolucionismo acredita. Nós somos, de verdade, criaturas divinas. Nós temos no interior do nosso coração uma partícula de Deus. Todas as escolas filosóficas afirmam isso. Todos nós temos o átomo Cristo, que é o Deus dentro do nosso coração. Se esse átomo está iluminando o nosso caminho, porque nós nos prendemos às coisas imediatismas da vida, as coisas fúteis que nós valorizamos tanto em detrimento das coisas mais importantes. Então, meus irmãos, com essa reflexão, deixamos a atenção de todos, particularmente os irmãos que à distância acompanharam a nossa narração desse fato tão que se sensibilizou profundamente. Esse pica-pau aparentemente tão insignificante buliu com o nosso sentimento que nós choramos na noite que lemos a última vez esse livro, porque toca no nosso coração a grandeza daquele homem tão simples que tinha pecado no começo da vida, quando tinha um filho de 2 anos. Mas teve uma grandeza tão grande que até na hora de morrer foi grande, amparando aqueles que tinham todos para estar sorrindo e choravam ao seu redor. Obrigado pela paciência
e que as bênçãos do céu iluminem a vida de todos os irmãos aqui presentes e os que nos assistem. E que essa semana que vai começar na vida de todos nós sejam de bênçãos copiosas do sublime poder divino através de Jesus, o Cristo esperado por todos os profetas. Muito obrigado pela atenção.
Senhor,